consequência disso, hoje nós teremos a aula, que era para ser semana passada. Vou passar uma atividade também, tá? Vocês possam pegar até o dia 15, diretamente pelo site, vou mostrar para vocês o que é. E também daremos a revisão. Vocês querem ficar de para cá? Muito bem. Quem já começou a fazer o trabalho? Eu achei muita coisa. Tá. Então assim, ó, hoje de manhã, pela manhã, eu passei, olha, uma série de links, de biografias e tal, via portal do aluno. Não sei se todos vocês têm acesso ou não, mas eu passei uma série de links, de biografias para que vocês pudessem pesquisar. Tá? Se porventura vocês não receberem no e-mail, então amanhã vocês entram em contato comigo por e-mail e eu passo para vocês as dicas. Tá? Sem problema nenhum. Certo? Importante é assim, pessoal. Esse trabalho ele vai dar uma visão mais geral, mais ampla da importância, né, da informação dentro de qualquer tipo de empresa, seja hospital, seja laboratório, seja comércio. Professor, informação está ligada tipo à tecnologia, informática? Você pode, eu deixei bem amplo. Tem pessoas que estão fazendo ligados à tecnologia de informação e informática. Tem outros que estão somente caminhando para a linha da informação. Então, tem gente que está, já recebi alguns trabalhos, inclusive, que não é nem do curso de enfermagem, mas que estava falando sobre a saúde das pessoas relacionadas. Eu pesquisei também no estado de saúde. Pode ser? Claro, pode. Sem dúvida. Mas eu tenho alunos de direito que estão fazendo trabalho com base na saúde. O que influencia a quantidade de informações na saúde mental, física de uma pessoa. Então, pode ser tanto a quantidade de informações acima, né, ou falta de informações. Hoje nós temos casos de pessoas que morrem na frente do computador. Né? O cara fica 48 horas ligados automaticamente no micro, morre mesmo. Né? Então, fica a critério de vocês. E você vai mandar o modelinho Do que? do trabalho? Modelinho. Eu achei que você ia mandar tipo como se fosse uma formatação. Olha, lá no site, Fábio Marca e tal, tem um modelo de capa, sumário, bibliografia, tem lá. Se você quiser utilizar aquele modelo, tudo bem. Se não quiser, também não tem problema. Você pode fazer do teu jeito. Mas tem que ter nas relacionadas. Não cobro as normas da a única coisa que eu estou cobrando é isso aqui, tá? Não cobro margem, nem quantidade de páginas, nada disso, tá? Só mesmo que tenha esses itens aqui, tá bom? Ok? Mas eu já sou bobão, né? Eu achei que era mentira da família que nós falávamos. Não, é verdade. Sou bobão. Muito bem, então vamos lá. Terminando os nossos conceitos sobre tecnologia da informação, nós veremos um assunto aqui, pessoal, redes de computadores, que na verdade é assim, é um curso de graduação. Tá? Então, tem faculdades hoje que tem cursos específicos de redes de computadores. O cara fica 4, 5 anos estudando isso. Outros fazem até pós-graduação nessa área. Nós veremos aqui o básico do básico do básico do básico do básico de redes. Ou seja, aquilo que realmente você precisa, tá? Mesmo sendo da área de saúde, da área de direito, da área de administração, engenharia de produção, enfim, saber especificamente sobre redes, alguns conceitos importantes sobre redes de computadores. Tá? Bom, primeiro, o que é uma rede de computadores? Conceito básico, computadores conectados. Isso é o conceito. Uma rede de computadores nada mais é do que uma série de computadores conectados. Bom, qual é o objetivo principal
que ela seja, na verdade, interativa e que haja troca de informações. O que é uma rede interativa? Significa o seguinte: imagine esse cara aqui, essa estação, esse micro, não tem impressora conectada. Esse aqui tem impressora conectada, certo? Então, se esse precisa imprimir alguma coisa, se a rede estiver configurada, ele vai poder imprimir aqui nessa impressora que está aqui. Então, isso é interatividade, troca de recursos, certo? Troca de informações. Esse cara está aqui e precisa acessar uma planilha que está nesse computador. Então, ela vê, se houver a configuração para tal, ele poderá acessar a planilha que está aqui. Também. Não, é interatividade também. Algumas ferramentas utilizam através do e-mail, outras não. Outras é somente pela própria rede mesmo. Sim, isso é interatividade. Troca de informações é quando você precisa pegar mesmo um arquivo, está lá, uma máquina, né? Vai lá para o Windows Explorer, pega o computador, pega o arquivo, tal, joga no teu HD. Isso é troca de informações. Tá? Então, o conceito, computadores conectados. Os objetivos, que seja interativo e que haja troca de informações. Tá? Quais são os equipamentos mais importantes dentro de uma rede de computadores? Primeiro, servidor de rede. Tá? O servidor de rede, ele é um computador principal dentro da empresa, dentro da instituição, cuja função dele é servir com recursos. Tá? Os recursos que esse servidor de rede faz, nós veremos aqui na sequência. Tá? Eu quero que vocês entendam que o conceito principal dele, o servidor de rede, é um computador principal dentro de uma rede de computadores que tem o objetivo de servir as estações de trabalho. Estações de trabalho, então, são os computadores simples, vamos chamar dessa forma, dentro da empresa. Tá? São os computadores em que as pessoas trabalham. O servidor geralmente está fechado, quatro cantos, né? Quatro paredes e tal. Ninguém entra, ninguém mexe, só o carinho da informática. Né? Geralmente é assim. E as estações de trabalho são os computadores que os usuários trabalham efetivamente. Tá? Bom, existem uma série de tipos de servidor de rede. Uma série. Dependendo do local onde você está trabalhando, você pode ter 10, 15 tipos de servidor de rede. Tá? Eu já tive situações de ir em empresas onde haviam 12 servidores de rede. É exagero? Não era. Quantas estações de trabalho tinha dentro dessa empresa, conectando essa empresa? Mais de 5.000 estações. Então, vocês vejam, mais de 5.000 computadores conectados a uma rede. Tá? Para essa quantidade de estações de trabalho, era necessário, naquela época, 12 servidores. Cada servidor com sua função. Tá? Então, existem servidor de validação e autenticação do usuário, ou seja, aquele que controla os usuários da rede. Tá? Servidor de banco de dados, aplicação, internet, documentos, impressão, backup, telefonia, ou seja, cada um com sua forma de controle, com a sua forma de atuação. Tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, são somente 3. Tá? Os 3 que eu acredito ser o mais básico dentro, o mais usual dentro de uma empresa. Tá? Bom, dentro dessa linha, nós temos o servidor de validação ou autenticação ou controle de usuários. O que esse camarada faz? Ele controla o acesso à rede através do login e da senha. Tá? Então é ele que diz: você pode entrar, você não pode, você pode, você não pode. Mas com base no quê? Com base no login e na senha. Se o login e senha da pessoa estiverem cadastrados nesse servidor, é ele que vai validar a entrada desse usuário na rede. Tá? Então ele é como se fosse um guardião. Aqui, então eu estou aqui. Ó. Você pode entrar, você não pode. Você pode, você não pode. Através do quê? Do login e da senha. Tá? Então ela é, digamos assim, o servidor de validação e autenticação do usuário é um servidor também de segurança. Tá? Entenderam, pessoal? A capacidade desse servidor de validação é menor do que a dos outros tipos de dados? Não
sua função. O que é diferente do outro é justamente a função que eles trabalham para a empresa. É claro, o servidor de dados, dependendo do tamanho da empresa, pode possuir. Seria mais viável, né? Colocar um servidor para dados mais potente. Sim, claro, dependendo da situação, tudo. Mas caso a caso, tá? Geralmente o que nós temos hoje são servidores padrões, tá? Em termos de configuração, cada um tem sua função. Tá? Servidor de internet. O servidor de internet ele controla o uso da internet dentro da empresa. O que ele faz? Simplesmente limita o uso da internet. Em que sentido? Ele vai dizer assim, ó, fulano de tal só pode acessar tais sites. Detalhe, pessoal, o servidor de internet ele pode ser problema dentro da empresa. Quer ver um exemplo? Eu trabalhava numa empresa lá em Curitiba, tinha 250 usuários mais ou menos. E a internet era extremamente lenta, tá? Mas muito lenta. Aí o chefe chamou e disse para nós, olha, tem um jeito, está muito lento, nós precisamos de velocidade, acesso, e tal. Tudo aquela ladainha de chefe. Bom, uma das alternativas que nós sugerimos então foi a implantação do servidor de internet, justamente para limitar o uso. E aí ele disse, não implantem, mas não comuniquem a ninguém. Tá bom, vamos lá. Fizemos a implantação e bloqueamos sites. Então bloqueou Playboy, bloqueou Placar UOL, Facebook, Orkut, né? Fizemos um bloqueio completo. Além desse bloqueio, nós colocamos um dedo duro. Ou seja, se o fulano quisesse acessar www.playboy.com.br, desce o Enter, lógico que ele não acessava, e também gerava um relatório que ao final do período, mês, semana, enfim, a hora que o chefe quisesse, ele tinha um relatório de tentativas de acesso. Eu recebi um e-mail para dizer assim, minha irmã tentasse acessar um site que eu não autorizava. Mas isso foi para domesticar ela, aí ela tomou o acesso dela, e a internet ela ficava a tarde inteira. Aí ela ficou 22 horas aí. Mas olha aqui, ó, veja o problema que causa em termos de Ministério do Trabalho. Veja só o problema. Tá? Dentro de uma empresa, a pessoa tenta acessar, não consegue. No final do mês, o chefe recebe uma relação, olha, o fulano de tal tentou acessar 15 vezes a Playboy, ou o Placar UOL, enfim, o Facebook, tá? Tentou acessar, né? E aí, consequentemente, o chefe manda embora o cara. Olha, você não está desempenhando bem seu papel, assim, está tentando acessar a Playboy. O cara, opa, estou sendo mandado embora porque eu estava tentando acessar a internet, tentando acessar a Playboy. Aceitou ali na hora a demissão e tal, saiu da empresa. 2 meses depois ele entrou no Ministério do Trabalho. Tá? Alegando que ele havia sido embora de forma injusta, porque ele não sabia, que ele não havia sido avisado que não era possível acessar a Playboy. Tá? E aí, quem que vocês acham que ganhou isso? O funcionário ganhou. O funcionário ganhou a causa. Por quê? Porque ele não sabia, não havia justificativa. O contrato de trabalho não estava especificado isso. Tá? Então, esse é um problema sério. A partir do momento em que você assina um contrato de trabalho, tá? Dizendo quais são os seus direitos e deveres dentro da empresa, e se você é, por exemplo, demitido por conta de uma falta como essa, você pode muito bem entrar com recurso no Ministério do Trabalho e ganhar isso. Tá? Então, é um problema sério. Depende, diferente, depende da situação.
Sim, deve haver, tá? Inclusive, ou um adendo ao contrato de trabalho, ou em uma assembleia, mas deve haver sempre a comunicação ao funcionário. No meu serviço tem um termo que é assinado, tipo, entre o que tem lá, tem isso, tipo, de acessar, tem horário, tem que chegar, tudo isso. Aí é um termo para todos os funcionários que você lê, e aí no final você assina, né? Isso, E você que aí, se comprometendo a não fazer. exatamente, porque aí se acaso você fizer e for pego, você Tá a tua assinatura. tá a tua assinatura da moça. Então, Tem muito que eu já assinei os dois termos em todas as empresas que eu trabalhava. Era não publicar ou gravar em pendrive, disquetes, qualquer outra coisa no sistema da empresa. Isso. Esse eu sei. ou utilizar e-mail da empresa também, profissional para uso particular. Mas, professor, tipo assim, ó, uma pergunta. E a música? Eu sou funcionária, então tem que perguntar, aí você é só playboy. Não, e a gente vai acessar uma artista, mesmo, mas vamos supor assim, se no horário de trabalho, mesmo não estando lá regulamentado, você não pode usar tal. Primeiro, não somos músicos, sabemos que não podemos. Então deve bloquear aquilo, senão você estaria não isso. Então, tipo assim, não regulamentou. Está lá o funcionário acessando o negócio, curtindo e tal, digamos em partidos diferentes pelo público. Não cabe, mesmo assim, tem como funcionário pegar uma ação assim. Tem. Mas imagina quem, ó. É legal O que eu posso. Ela não sabia. A pessoa não sabia. Ah, eu não sabia que podia acessar. Não tem nada escrito. Não tem nada escrito. Não pode, mas não sabe como se combinou com, né? Vejam, pessoal, preste atenção. Quando nós falamos em termos de Ministério do Trabalho, relação profissional, funcionário, empresa, é óbvio, você não vai acessar a Playboy, né? A não ser que você seja muito tanso mesmo. Então, é óbvio que algumas pessoas não, tá? Sim, isso que eu quero chegar. Por causa desses otários, tá? É que existe a regulamentação. Então, você não pode acessar. Então, eu assino um adendo ao contrato. Porque eu vi esses dias numa reportagem que o ministério se permitiu que os trabalhos usar o Facebook, né? Que até que usar. Daí a empresa entrou com recurso. E daí eles foram lá analisar e viram que o que estava acontecendo assim, o que a empresa falou assim, não, mesmo não tendo a lei lá, ele não tem rendimento. Ele não rendeu, porque o quanto ele tinha que render, estava no Facebook ou outras coisas. Eu acho que era bem no Facebook mesmo. Ou seja, rendimento, não houve. Né? Ele ganhou um dia sem trabalhar, ele ganhou um dia para estar no Facebook. Entendeu? Só que não. Tá, e daí? Então, isso que eu quero saber, tipo, mesmo não estando regulamentado lá a empresa legal, ele já ganhou duas vezes, uma por ele estar no Facebook e outra por ele curtir algo de uma outra empresa que era, sabe qual é? Sabe qual é? Que coisa, trabalha na concorrência, isso, essa coisa, sabe? Então, tipo assim, ele ganhou por ter curtido e por estar em horário, mesmo não estando regulamentado. Tá lá na parede, não pode usar no Facebook. Já discuti. Tem que estar regulamentado. Tá. A regulamentação deve existir. Muito bem. O servidor de internet, então, controla a internet. O servidor de impressão controla a impressão. Tá? O que é esse controle de impressão? Imagina o seguinte: você trabalha numa empresa com 100 funcionários. Desses 100 funcionários, 30 são estagiários. Os 30 estagiários fazem faculdade. É justo a empresa pagar pela impressão de trabalho dos funcionários? Não. Claro que não. Então, o servidor de impressão, ele controla a quantidade de impressões dentro da empresa.
fulano de tal só pode imprimir 20 cópias no dia, ciclano só pode imprimir 200 cópias no mês, Beltrano só pode imprimir naquela impressora, o Zezinho não pode imprimir nunca, tá? Ah, mas aí você pergunta assim, mas isso é muito burocrático? Não é, não é. Vamos inverter. Você é o dono da empresa, você tem 100 funcionários. Esses 100, 30 imprimem trabalhos, sem você saber. Você é dono da empresa. Você está sendo o idiota pagando a impressão dos funcionários. É correto? Não. Então você precisa ter controle para isso. O servidor de impressão vem justamente para controlar. Nós temos um outro tipo de rede, chamado WAN. WAN ou extranet. Nós chamamos de rede de longa distância. Tá? Imagine aqui o seguinte, tem uma empresa aqui em Guarapuava e uma empresa lá em São Paulo. Cada uma dessas unidades tem uma rede local. Elas são conectadas usando a internet, por exemplo. Quando eu faço a conexão de no mínimo 2 redes, eu tenho uma WAN ou extranet, certo? Então LAN, rede local, WAN, uma rede mais ampla, a união de pelo menos uma tem acesso a outra. Exatamente, uma tem acesso a outra. No meu serviço são 5 filiais, e aí eles dizem o servidor, eu não entendo, né? Mas aí se desligar, por exemplo, eu desligo de todas as farmácias. Aí, por exemplo, cai a internet, aí eles ligam, viu? Está sem aqui, vocês ligam para mim. É por aí. Você tem 5 empresas. Na verdade, são 5 empresas diferentes, né? Então, são 5 redes locais que unidas formam uma WAN. Tá? Eu nunca entendi porque eles ligaram, viu? Está sem sistema. Eu nunca entendi porquê, mas era o servidor. Se a gente ligar, desliga de todas. Aí, eu não entendi. Eu vou isso. Sim. É por aí. Sim, claro, sem dúvida. A DSL é uma ligação de internet de forma rápida, tá? Existem algumas formas de conexão a DSL, não somente via telefone. Eu tenho a DSL via fibra ótica, eu tenho DSL via satélite, a DSL via rádio, exatamente. Nós veremos isso aí, tá bom? Bom, formas de conexão de rede, tá? Existem 3 formas. A primeira é cabeada. Então, o próprio nome já nos diz do que se trata. Cabo. Eu pego 5 computadores, faço um cabeamento, né? Eu tenho uma rede cabeada. Qual é a característica negativa de uma rede cabeada? A mobilidade. Tá? O que é a mobilidade? É o poder que você tem de circular. Uma rede cabeada, ela fica limitada àquele cabo, aquela extensão do cabo que você dimensionou. Se você quiser jogar desse local lá para o outro canto da sala, você pode? Pode. Porém, você vai ter que passar o cabo, vai ter que quebrar a parede, você vai ter que passar canaleta, vai incendiar. Certo? Então, característica negativa, mobilidade. Característica positiva,
segurança. Tá? Uma rede cabeada, uma das características positivas é a segurança. Ou seja, para alguém entrar nessa rede, precisa obrigatoriamente pegar o computador e conectar o cabo. Tá? Professor? Quando você está no fazer um download, é melhor o cabo ou o wireless? Cabo é mais rápido. Cabo é mais rápido. Rede wireless, sem fio. Tá? Sem fio. A característica positiva, a mobilidade. Tá? Ou seja, aonde eu for, se eu tiver o sinal da minha rede, eu estou conectado a ela. Tá? Negativa, característica negativa, só um pouco. Característica negativa, a segurança. Tá? O que é segurança nesse caso? Não significa dizer que a rede wireless, todas elas são inseguras. Não é isso. Acontece que eu preciso, para mantê-la segura, configurá-la. Tá? Não só a senha, existem outras séries também de formatos de segurança. Porque se eu trabalho sem cabo, significa que os dados estão no ar, voando. Então, para isso, eu preciso fazer com que esse voar vá no caminho correto. Mas, professor, isso é o mesmo que o Wi-Fi? Não? Sim, é o mesmo que o Wi-Fi. Tá? Só para vocês terem uma noção, pessoal. No ano passado, eu fiz uma consultoria para uma empresa de segurança, onde eu peguei a Rua Saldanha Marinho em toda a sua extensão, desde o lado do cemitério até a Praça Ucrânia. Tá? Eu peguei 52 redes, pessoa física, né, pessoas normais e empresas, 52. Destas 52, 48 redes eu acessei assim de primeira, ou seja, só liguei o computador, já consegui acessar 48 redes, totalmente desprotegidas, sem senha, sem nada. 48. Tá? Sem senha. Sobrou 4. Dessas 4, 3 eu acessei assim, meia hora. Tá? Através de programas que tem pela internet, de encontrar senha e tal, eu acessei meia hora. 3. Apenas uma eu não consegui acessar, eu não tive competência para acessá-la. Tá? Então, não é que ela estava totalmente segura, não é isso. Amanhã pode ter um outro cara com mais sabedoria que eu e conseguir acessar. Isso é normal. Tá? Então, uma rede wireless, ela pode ser configurada para uma boa segurança ou ela não pode ser configurada. Tá? Vai depender do usuário que estiver utilizando. Então, hoje, característica positiva é a mobilidade, a capacidade de se mover. Negativa é a segurança. Tá? O outro tipo de rede que existe, e esse é um exemplo que ocorre aqui na Campo Real, tá? É a híbrida. Ou seja, eu tenho cabo e eu tenho wireless. Aonde que eu tenho cabo? Lá no laboratório. Tá? Aonde que eu tenho wireless? Em toda a restante da instituição. Vou lá no restaurante, vou lá na lanchonete e tal. Eu tenho Wi-Fi, eu tenho wireless, certo? Tranquilo? Então, quando eu tenho essas duas tecnologias, eu tenho a híbrida. O lado positivo é que tem. Agora tem. O lado negativo é que tem esse doutorado. Veja bem, se você tem uma rede híbrida, você tem o lado positivo e negativo da wireless e da cabeada, na mesma rede. Na verdade, são os mesmos pontos. Você viu que é invertido? Que uma é positiva, na outra é negativa. Isso mesmo. Eles ficam voando, né? No ar. Claro, lógico que tem. Sim. WhatsApp, por exemplo. Você sabia que pode? Você está conversando com o teu colega, tá? Via WhatsApp. Eu posso, muito bem, interferir nesse meio, sem vocês dois saberem. Eu posso pegar essa conversa. Vocês são técnicas para isso. Legal. Só que é crime virtual. Oi? Não, isso é crime virtual, não pode. É crime, mas tem sentido.
Não, não, é crime. Você não pode usar. Não, sem uma ação judicial você não pode usar. Tem que ter mandado. Por injúria. O problema é sério. Né? Hoje os crimes virtuais, eles. Isso é da empresa, né? Do Facebook. Não sei se é verdade ou não. É possível, claro que é possível. Agora, se é verdade. Tem programa, né? Oi? Tem que ter programa, né? O Keylogger, que eu achava daí tudo você. Ah, você gosta do Keylogger, né? Lá no meu. Espião. Link você Não, tá porque lá no meu trabalho tem. Ah! Tá no trabalho mesmo. Fica espionando, né? O olho. O olho. Aí Fica serve o espionando. chefe lá em cima, né? Colocado pra ver o que a gente faz. O que a gente imprime. Olha, isso também é passível de problema judicial trabalhista. Se o funcionário não souber que está sendo espionado, ele pode entrar com uma ação. Tá? Então, toda a questão que envolve funcionário e empresa deve estar regulamentada. Certo? Se o funcionário não souber que está sendo espionado, ele pode, depois que sair da empresa, acionar a justiça, ou até mesmo dentro da empresa, acionar a justiça dizendo que está sendo espionado de forma ilegal. Espionado já é ilegal. Né? O problema é sério. Bom, mais sobre redes. Olha, imagina o seguinte: eu entro aqui na sala, e começo a falar em javanês, russo, tá? Ucraniano. Vocês não vão entender, tá? Não entende nada, vocês não vão entender, certo? Eu vou falar, vocês não vão entender. Aí vocês vão falar comigo em português, eu também não vou entender. O que aconteceu? Não houve comunicação, tá? Dentro de uma rede de computadores isso também ocorre. Para que esse camarada converse com esse camarada aqui, computador e smartphone, os dois precisam ter o mesmo protocolo de comunicação, a mesma linguagem, tá? Enquanto nós usamos português, inglês, espanhol, alemão, francês, ucraniano, russo, né, para se comunicar, a rede de computadores também utiliza uma linguagem, certo? Nesse caso, a linguagem utilizada mais atual é esse cara aqui, ó, chama-se TCP/IP, tá? Certo? Isso é a mesma coisa quando a gente aparelha, sei lá, um celular novo, pra mandar pelo YouTube. E daí dá uma coisa assim. Bom, o que um profissional de enfermagem precisa saber sobre redes? A diferença que existe entre cabo e wireless. Beleza, mas sabe agora. Os benefícios que essa rede propicia. Quais são os benefícios? Diminuição de custo, diminuição de tempo, comunicação eficiente, eventuais problemas de segurança ou de informações, instalação de vírus e outras coisas, né? Conectividade entre empresas parceiras, conectividade com o órgão público, conhecimento básico sobre o protocolo de comunicação. Se você souber, se você conseguiu pegar os conceitos que nós acabamos de falar aqui sobre isso, já é o suficiente. Tá? Ah, mas eu nunca vou utilizar isso aqui. Quando que eu vou utilizar isso aqui? Olha aqui, ó. Amanhã ou depois sai o hospital regional e lá naquela região onde vai ser o hospital regional não tem um laboratório, tá? É escasso o laboratório, escasso. E você tem o dinheirinho, resolve montar um laboratório. O laboratório começa a crescer. Você tem agora 5 máquinas, você tem agora 10 máquinas, 15 máquinas,
precisa ter uma rede de computadores, certo? Se você não souber conceitos básicos, o que vai acontecer? Você vai ser enganado. O cara vai chegar e dizer, você vai precisar de tal equipamento, vai fazer isso, e se você não tiver o mínimo de noção, você vai perder dinheiro. Tá? Então isso aqui é para que vocês conheçam o básico mesmo, para que vocês sejam enganados na sequência. Tá? Obrigada. Sobre internet. O que vocês precisam saber sobre a internet? Primeiro, é uma rede de computadores. Tá? Segundo, tem 25 anos apenas. Tem 25 anos. A internet que nós conhecemos hoje tem 25 anos. Esse senhor aqui que é o pai da internet. Tá? Foi Len Claymore. Tá? O projeto da internet surgiu militar. Tá? Então, Guerra Fria dos Estados Unidos e União Soviética. A ideia principal era fazer com que as informações dos Estados Unidos circulassem de um ponto a outro. Essa circulação era através de uma rede de computadores, que na época ficou chamado como internet. Acabou a Guerra Fria. Não tinha sentido acabar com essa tecnologia. Era muito ampla essa tecnologia. Ainda é bastante ampla, bastante complexa. O que o governo fez? Mandou para as universidades. Tá? Da universidade sair para o restante do mundo foi um pulinho. Nós estamos falando aí de 96 e 97. Tá? Bem recente. Tá? Então, é uma... Hã? Quem? 40? Velhinho ali? Tem marido? Acho que não. A web? 40 anos do conceito. A internet que nós conhecemos hoje com vídeo, som, imagem, e-mail, tem 25 anos. Tá? Mas ela tem. Que é a. Geralmente quem mexe com tecnologia envelhece mais cedo, não é o caso, né? Quais são os benefícios que a internet propicia? Aqui eu coloquei até 6, tá, pessoal? Se a gente parar para pensar e ficar conversando, a gente vai torar o dia e a noite falando sobre isso. Benefícios nós temos, então redução de custo, desenvolvimento de novos produtos, aumentar a fidelidade, tentar reter os clientes, atração de novos clientes, desenvolvimento de novos mercados e canais de comunicação, não é? Então, são vários recursos que nós podemos ter de benefício com a internet. Aí você diz assim, mas tudo bem, mas é só um mar de rosas a internet? Não, a internet tem vários problemas. Só para vocês terem uma noção, para cada ponto positivo que nós temos com o uso da tecnologia, mais especificamente da internet, nós temos 2 pontos negativos. Tá? A cada um positivo, 2 negativos. Quais são os principais problemas que nós temos? Dependência da tecnologia. Não é o caso atual da enfermagem, hoje. Tá? Existe o projeto de governo dos prontuários eletrônicos, né, oficiais, organizados diretamente pelo governo. O que isso vai acontecer? O profissional da saúde, no momento que ele fizer o prontuário, automaticamente vai enviar ao governo. Tá? Enviar como? Enviar via internet. Qual é a segurança? Certificado digital. Então, cada profissional que estiver envolvido com o prontuário, obrigatoriamente deverá estar conectado à internet, deverá ter o certificado digital. Isso não é uma dependência? Claro que sim, sem dúvida. Mas e aí como é que a gente vai conseguir ter isso no Goiuxim, por exemplo, no Pinhão, no Inácio Martins? Vamos achar as cidades aqui mais próximas, pequenas? É difícil? Claro que é, sem dúvida, certo? Mas se a nota fiscal eletrônica foi um projeto que foi implantado, que hoje, teoricamente, diz o governo que é um sucesso, o prontuário médico eletrônico, né? O
provavelmente será implantado e provavelmente também será um sucesso. Então, a dependência da tecnologia. Outra, saúde. Nós somos limitados com relação a processamento de informações. Quando existe essa limitação, nós nos frustramos. Quando há frustração, o que acontece? Na grande maioria dos casos, há o estresse. O cara não conseguiu processar a quantidade de informações necessárias, o cara vai ficar nervoso, vai ficar estressado. Tá? Isso nós chamamos de técnico de estresse. A fadiga, né? O cansaço, visão, coluna, enfim, dor de cabeça, né? Geral. A administração de pessoas, né? A partir do momento que você tem a tecnologia, você precisa administrar as pessoas que estão acessando essa tecnologia. Senão, o que vai acontecer? O cabra vai acessar Playboy, o cabra vai acessar Facebook. E aí, se o cara estiver acessando, precisará ter um monitoramento. Quem for monitorar, geralmente, é conhecido como ruim dentro da empresa, dedo duro dentro da empresa. Tá? Então, esses são alguns pontos negativos que nós temos. Existem outros, sem dúvida. Tem crime virtual, tem uma série de outros problemas que envolvem. Tá certo? Então, benefícios e problemas. Alguns benefícios e alguns problemas. Certo? Bom, na semana passada, alguma dúvida, pessoal? Tem problema? Tá. Na semana passada, era para ser aberta a atividade pelo site. Tá? Não estou abrindo hoje. Quem já fez, tudo bem, maravilha. Tá? Mas não precisava. Se você tiver o tempo de fazer, ótimo. Agora não precisa perder mais tempo com isso. Mas essa atividade ela estará aberta até o dia 15 agora de setembro. Tá? Todo dia 15 eu fecho lá e não dá para fazer. Mas até o dia 15 pode ser feito. Como é que faz essa atividade? Vocês vão acessar fabioprimac.tk, vem aqui em enfermagem, tá? Sexto, tecnologia da informação e enfermagem, vão clicar ali. Aí vocês vão clicar lá no dia, tá? Aqui está 4 do 9, mas lá no site eu já arrumei para 11 do 9, tem a atividade. Vocês vão clicar em atividade, certo? Vai abrir essa outra janelinha aqui, ó. Vocês poderão fazer em trio, até 3 pessoas, entregar até o dia 15 do 9, às 11 da noite. Então, coloca o nome do colega 1, 2 e 3 e responda as 14 questões que estão aqui embaixo. A última é legal, né? Principalmente se você preencher com aquilo que eu quero que você preencha. Tem uma nota S? Não, tem que ser. E aí, pessoal, clicou no botãozinho enviar, automaticamente eu recebo o e-mail. Automaticamente. Então, e aí, mas qual vai ser meu protocolo e tal? Eu quero ter um protocolo. Vai aparecer uma mensagem aqui na tela. Seus dados foram enviados com sucesso. Esse é o teu protocolo. Se você quiser imprimir ele, mas eu já recebi um e-mail. Já recebi um e-mail. Tá? Ok, pessoal? Dúvida? Não? Vamos lá então para a revisão? Certo. Revisão. Muito bem. Primeiro ponto que eu quero deixar mais uma vez claro é com relação às faltas. Tá? Se me desculpem, pessoal, mas eu vi aqui na sala algumas pessoas que era a primeira vez que estavam ouvindo. Eu não sei se. Pois é. Eu não sei se as pessoas que saíram aqui estão matriculadas ou não sei. Também não é problema meu nesse caso, tá? Mas saibam o seguinte: vocês estão no sexto período, já são uma carta velha, já sabem disso, né? 10 faltas é o máximo. 10 faltas. De falta justificada, né? 10 faltas justificadas, quer dizer, não justificadas. 10 faltas não justificadas. Você precisou faltar, não tem problema. Chega para mim e diz: olha, trabalhei até tal hora, não pude, ou era o meu horário, não pude vir e tal, não tem problema. Eu chego ali, vocês viram que eu faço a chamada sempre com a planilha aberta, para vocês verem, né, lá as faltas e tal. Se acaso você tiver algum problema com
relação a isso, vem e converse comigo. Agora, não deixe para conversar no dia da prova. No dia da prova, eu não sei como é que está a asfalto. Eu tenho 400 colegas hoje. Eu não vou saber se você tem 10 faltas, 12 faltas, 14 faltas. Quem tem que controlar isso são vocês. Tá? Então, se por exemplo, você está muito explorado de falta, venha conversar comigo antes da nossa prova. Porque na semana que vem nós faremos a prova, eu pego as provas e já na manhã seguinte, até o meio-dia, eu já tenho as notas postadas no site. Quer dizer, no site não, no portal do aluno. Eu já faço a postagem das notas e das faltas. Tá, pessoal? E já fecho o livro também. Se acaso der algum problema de nota e falta, aí é uma outra história. Vocês vão ter que vir conversar comigo aí com a pessoa inicial, no caso. Tá? Então, não deixe que isso aconteça. Vamos evitar o máximo. E para evitar o máximo disso, é só chegar e conversar comigo antecipadamente. Tá? 10 faltas. O nosso sistema de avaliação é essa atividade. Está disponível lá no site para ser entregue até o dia 15, vale 2. Tá? O trabalho bibliográfico, vocês poderão entregar até o dia da prova, vale 2. E a nossa avaliação, vale 6. Certo? A nossa avaliação vale 6. Bom, então aqui já falei, né? O trabalho de pesquisa também já conversamos a respeito. A nossa avaliação, então a nossa avaliação será no dia 18 às 9 da noite. Tá? Valor 6 pontos. Serão 6 questões objetivas. Tá? A primeira chamada, a prova será individual com consulta. A segunda chamada será individual sem consulta. Certo? Qual é o material que precisam utilizar? Qualquer material que vocês quiserem trazer para a sala. Tá? Posso trazer os slides impressos? Pode. Inclusive, esse slide de revisão já está lá no Xerox. Somente ele está lá no Xerox. Os outros slides estão lá no site. Se quiser imprimir, ou se quiser trazer no notebook, ou se quiser trazer no tablet, no celular, sem problema. Fique à vontade. Pode usar a internet? Pode. Agora, não fiquem na fiusa disso aqui, porque vocês sabem que não funciona. Vocês sabem disso. Né? Tanto é que nem eu peguei senha de acesso à internet para não me estressar com isso. Né? Nem sei a senha de acesso vai liberar. Justamente para não me estressar e para não ficar aqui na minha vida, que não funciona. Não, nem uso. Tá? Pode usar livro? Pode, sem problema nenhum. Pode pegar livro se quiser. Agora, detalhe importante. Vejam bem, pessoal. Eu estou gravando em imagem também. Eu sei, olha, é quase 100% no dia da prova, principalmente o pessoal que não veio ainda. No dia da prova, o camarada vem sem material de consulta, ou vem com pouco material, ele resolve emprestar para o colega. Negativo. Tá? Sem empréstimo. A prova é com consulta, mas com o seu material. Você pode trazer o que você quiser de material, mas é seu. Você não vai emprestar para o colega. Beleza? Combinado, pessoal? Joia. Muito bem. Pode? No telefone de ouvido pode, porque aí você grava, tipo, e aí você Pode, fone do vídeo pode. Se quiser pegar o vídeo, Vídeo pode. Pode, sem problema. Mas é o seu material. Oi? Tá. Vamos lá. Sobre informação. Foi a nossa segunda aula. Tá? Sobre informação. O que é necessário saber? Primeiro, decisão. O que é decisão? Consiste na escolha entre, no mínimo, 2 alternativas do conjunto de dados, baseado no conjunto de dados, informações e conhecimento. Tá? Isso é decisão. Dado, o que é dado? Dado é uma coisa que foi jogada para você e você não sabe o que é. Pode ser um número, pode ser um caractere, pode ser uma letra, você não sabe o que é aquele dado. Tá? Informação é o dado interpretado. É o dado interpretado.
Conhecimento é a quantidade de informações que você tem sobre determinado tema, determinado item, certo? A informação, ela possui fatores. Ela pode ser um fator de apoio à decisão, pode ser um fator de produção, pode ser um fator de sinergia, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Tá? A informação também pode ser classificada de nível institucional, intermediário e operacional. A explicação desses itens estão lá nos slides da segunda aula e no áudio da segunda aula. Tá? Lembrem-se também da importância do registro de dados. Por que uma empresa precisa registrar dados ou informações? Por que existe essa necessidade? Tá? Então lembrem disso aqui também. Certo? Na segunda aula nós vimos isso. Na nossa terceira aula nós começamos a falar sobre tecnologia da informação. Conceito de TI: conjunto de equipamentos, sistemas, comunicação, pessoas e processos. Tá? Esse é o conceito básico, certo? Atualmente, qual é o ponto principal dentro da tecnologia da informação? As pessoas. Tá? As pessoas são o ponto principal hoje. Por quê? Porque as pessoas têm o poder de tirar da tomada os equipamentos. Tá? E as pessoas é que tomam a decisão. Então, diferente da quantidade de informações, de dados que você tem, quem vai tomar a decisão, pelo menos hoje, quem toma a decisão, são as pessoas. Por isso que elas são consideradas o ponto principal dentro de uma rede. Ok? Certo? Beleza. A informação, pessoal, ela é integrante da tecnologia da informação ou não? Sim. Tecnologia da informação é igual à informática? Não. Isso. Entendeu? Sabe tudo. Então, dentro da TI, nós temos equipamentos, hardware, equipamento, máquina, componente, dispositivo, certo? São sinônimos. Nós temos 5 tipos de hardware. Nós temos dispositivos de entrada. Entrada do quê? De dados. Então, são equipamentos exclusivos para entrada de dados. Um exemplo: o mouse. Outro: teclado. Dispositivo de saída: impressora, monitor, a caixinha de som. Dispositivo de entrada e saída: a multifuncional, onde eu tenho scanner, impressora, xerox, fax. Dispositivo de processamento: é o processador, é o cara que faz a velocidade do computador, que processa os dados em informações, é a CPU. Tá? Dispositivo de armazenamento: guarda os dados, pendrive, HD, CD, cartão de memória. Tá certo? Pode considerar sim, com certeza. Todo mundo escutou a pergunta aqui que a colega fez? O pendrive pode ser considerado dispositivo de entrada e saída? Sim, claro. Sim. Vamos falar que sim, menos o CD tipo, CD não, CD você gravava uma vez só e acabou. Não podia gravar. Tinha também. Software, sistemas, programas, tá? São sinônimos. Existem 3 tipos: operacionais, aplicativos e segurança. Software operacional controla o computador, controla a impressora, controla o teclado, controla o mouse, controla quando você quer acessar a internet, leva o mouse lá, clicou, abre o sistema. Tá? Exemplo: Linux, Windows. Sistemas aplicativos são aqueles que foram criados para determinada aplicação.
Quero fazer uma planilha no Excel, quero fazer uma planilha eletrônica. Aonde eu vou? No Excel. Quero fazer uma carta, um texto, ou no Word. Quero fazer um conjunto de slides, PowerPoint. Tá? Sistemas de segurança. A função desses caras aqui é tentar impedir que haja algum problema no computador. Né? Vírus, ataque de hacker. Então, sistemas de segurança. Ok, pessoal? Sistemas? Sim, querido professor. Redes de computadores. O que eu preciso saber? O conceito, redes de computadores, computadores conectados. O objetivo, que seja interativa e que haja troca de informações. Tá? Beleza? Joia. Preciso saber o que é o servidor de rede, o que é uma estação de trabalho. O servidor de rede, computador principal dentro da rede. Tá? Estação de trabalho são os computadores que os usuários trabalham. Tá? Bom, saibam esses três conceitos apenas, tá? Esses três itens de servidor. Servidor de validação, autenticação do usuário, servidor de internet, servidor de impressão. Esse cara aqui, servidor de validação, controla os usuários. É ele que diz, você entra, você não entra. Você entra, você não entra. Servidor de internet faz o controle da internet dentro da empresa. Servidor de impressão faz o controle de impressão dentro da empresa. Tá? Vocês tendo na cabeça, no material de vocês, na verdade, esses três conceitos, vocês matam uma questão pelo menos do tempo. Tá ok? Exato. Validação, controle do usuário. Isso. Através do login e da senha. Rede do tipo LAN, Local Area Network, rede local. Faço uma rede aqui na sala sem conexão com nenhuma outra rede. Eu tenho uma LAN, ou eu tenho uma intranet. Tá? Tenho duas redes LAN, uma aqui em Guarapuava e a outra lá em São Paulo, por exemplo. Conexão de no mínimo duas redes LAN, eu tenho uma WAN ou extranet. Certo? Rede cabeada usa cabo. Característica positiva, segurança. Característica negativa, mobilidade. Tá? Rede wireless, sem cabo. Isso, é o contrário das características. Né? Sem cabo. Positivo, característica positiva, mobilidade. Característica negativa, segurança. Tá? Bem, protocolo de comunicação é a linguagem que os equipamentos utilizam para se comunicar. Esse cara precisa falar com esse cara. Vai usar qual linguagem? TCP/IP. Para esse cara conversar com esse cara, precisa também que tenha uma linguagem. Qual é a linguagem atual? TCP/IP. Esse cara precisa acessar a internet. Qual é a linguagem que ele vai usar para acessar a internet? TCP/IP. Tá? Bom, pessoal, vocês não vão me zoar o vídeo, tá? Não vão me zoar, hein? Olha a hora. Você vai deixar espaço para Cyberbullying é crime virtual. Tá? Depois dessa ameaça, Sobre a internet, o que precisa saber? Os benefícios que a internet propicia para uma empresa. Tá? Aqui eu coloquei 6 exemplos, existem outros tantos. Tá? Benefícios que a internet tem dentro da empresa. Preciso também saber os problemas que a internet dá dentro da empresa. também com isso no canal. Claro, claro que dá. utilização. Tá? Utilização. Aí.
certo, pessoal? A nossa prova, pessoal, olha, nossa prova, quero deixar bem claro, na nossa primeira aula, nós assinamos um contrato dizendo sobre honestidade e sinceridade, certo? Estou falando para vocês, a nossa prova é 6 questões, marcar X. Nenhuma questão está diferente daquilo que nós conversamos aqui, com relação à nossa revisão e com relação ao nosso material. Não há necessidade de se preocupar com isso. Tá? Beleza? Amanhã eu já deixo o vídeo e já deixo o áudio também da aula. Tá bom? Por hoje é só. Quem não respondeu a chamada, por favor, venha aqui e peça benção pro tiozinho. Benção, tio. Não, não dá.